Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa E eu sou o Rafael Catskelard. e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia musculoesquelética. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Fisiortopedia. E hoje estamos aqui com uma nova convidada, uma recém-amiga, recém-conhecida, né? Então estamos aqui com Fabiana Moraleida, Fabiana, certo? Fabiana Moraleida. E uma pessoa que recentemente eu conversei com ela brevemente, né, num grupo de pesquisa do Zambelli, e depois a gente conheceu pessoalmente também lá no Cobrafito, e aí mantivemos conversa, eu chamei ela para participar do podcast passado com o Bruno Catier, porém eu não tinha o contato dela, então não tinha como convidá-la. Porém, o convite não chegou. Foi assim. Exato. Eu Faltava um chamei ela para detalhe. participar, mas não chegou nela o convite. Esqueci de dar o endereço para ela. Poxa. Um pequeno detalhe, mas conseguimos depois. Então, Fabi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, privilégio estar aqui com vocês são muito chiques, eu vou aprender aqui, vamos trocar umas ideias, uma mineira meio cearense também, então vai ter muita prosa boa para a gente conversar, privilégio estar aqui com vocês hoje. Que isso, privilégio é todo nosso, obrigado pelo tempo aí, a gente sabe a vida corrida que todos temos, mas vamos que vamos. E Rafael Cresce, tudo bom, Rafa? Tudo jóia. E aqui a gente realmente se viu antes, né? A gente se conheceu antes no Cobrafito, que acontece o oposto normalmente, né? Então a gente teve um Exato. caminho digital. Primeiro no físico, depois no digital. Gostei dessa expressão, boa, Viu? O Rafa é cheio de termo chique, fica esperto. tá vendo? Segundo a startup aí, tem um tempo para tudo, viu? É isso. É, muito bom. Antes de qualquer coisa, Fabi, vamos lá, se apresente, me fale o que você faz, o que você formou, sua trajetória, então, por favor. Tem muita história, vou tentar abreviar, não posso deixar de falar que eu sou mãe do Lucas e da Estela, Ó, e importante, né, mas eu mais sou importante. fisioterapeuta, formada na Universidade Federal de Minas Gerais há um tempo já, vamos deixar esse detalhe, mas também fiz toda a parte de pós-graduação lá. Então, fiz a especialização em ortopedia, esportes, depois segui para o mestrado, e depois doutorado lá também. Então, assim, na minha graduação eu tive professores, né, referência ali na UFMG, no curso, e, assim, alguns que com certeza já foram citados aqui, né, tipo Sérgio Teixeira e outros assim, mas eu tive 2 professores também muito especiais nessa jornada, e um deles foi o Paulo Ferreira, que já está Uhum. aí há um bom tempo, né, na Universidade de Sydney. Então, eu falo dele porque eu comecei a fazer pesquisa em fisioterapia com ele na época da graduação. Na verdade, a Legal. minha primeira experiência em pesquisa foi na área de biomecânica do esporte, então eu comecei com pesquisa nessa área, fiquei um bom tempo lá, trabalhando com o pessoal da educação física, mas Uhum. aplicado para físio, fui então trabalhar com dor cervical na graduação, e aí foi a primeira oportunidade até de publicação desse trabalho. Então, ali eu gostei muito de pesquisa, e é legal falar isso porque no início, no meu curso, tinha um tempo muito grande de área básica e pouco aplicado para físio. Então, eu ficava lá assim, onde que eu tô? Não sei. E de repente, quando chegou a físio, quando chegou gente e pesquisa, eu falei, cara, eu gosto disso. E aí, então, fui para essa área. E quando eu comecei a trabalhar com, né, desenvolver um pouco mais de pesquisa e fui para o mestrado, era quando o Paulo estava indo para Sydney, e então eu fui abraçada pela professora Leane Pereira, que é da Federal de Minas Gerais e que é da área de saúde do idoso, e ela de fato me abraçou junto com o Paulo, né, como orientadora, e por causa dela também eu continuei minha trajetória no mestrado em dor cervical, e depois do doutorado eu tive a oportunidade de entrar, fazer parte de um consórcio que ela estava iniciando junto com pesquisadores da Holanda e da Austrália, que é um consórcio de dor lombar no idoso. Então, eu fiz aí a minha jornada de pesquisa no doutoramento com essa área, ainda com colaboração
do Paulo, da Manuela, também tive a oportunidade de conhecer, né, o Bart, que é o professor também, pesquisador da Holanda, o Chris Maher, e nessa trajetória eu fiquei alguns meses no doutorado sanduíche lá, em Sydney, e aí, fazendo, né, essa jornada, eu já tinha o Lucas, então foram 3 meses fazendo revisamento de familiares para dar certo de ir com o bebê, e foi sensacional. Hoje ele tem 10 anos e fala que morou na Austrália, né? Assim, Que não foi legal, que bem legal. assim, mas assim, É a memória mas que ele aí tem. mas é a memória que ele tem, o que as avós contaram e que ele guardou, né? E aí só que eu tô aqui em Fortaleza, na Federal do Ceará, desde 2011. Então eu já estou muito tempo aqui, né? Eu sou professora do curso de fisioterapia, que é aqui, né, já está desde 2010, se não me engano, e eu cheguei em 2011, fiquei efetiva em 2013, Uhum, e agora, desde 2019, a gente tem o PPG, que é o Programa de Pós-Graduação Nível Mestrado em Fisioterapia e Funcionalidade. E que aí estou legal. nele também, associado aí às demandas do nosso departamento. Então, estou aqui, a minha área de interesse principal, né, tem sido desenvolver pesquisa na área de dor musculoesquelética, em especial dor de coluna, mas também por causa dessa área e do curso de físio, eu também atuo em temas que envolvem saúde mental Uhum, e estilo de vida. Então, trabalho muito, transito muito em estilo de vida nessas condições, em dor musculoesquelética, e o nosso, por causa de projeto de extensão, muito também voltado para a atenção primária em saúde, de dentro dessa perspectiva da dor. Acho que eu falei muito, mas deu para dar um sumário aí de alguns anos de trajetória. não, fica tranquila que a pauta do episódio é você, e aí o que você tiver para contar, a gente está aqui escutando, fica tranquila. Mas muito bom. E aí, em cima disso, né, acho que é bem interessante falar um pouco do que você foi fazer lá no Back Neck Fórum, né? E entender exatamente as temáticas que você levou trabalho, não, além do workshop que a gente vai conversar mais detalhadamente. Mas acho que até, né, como você falou que está nessa área, se já tinha participado ou não por primeira participação. Então, falar um pouquinho do que você foi fazer por lá. A primeira vez que eu participei, eu até acho que foi a primeira vez que Bruno e Thier falaram também, se não me engano, foi o que aconteceu aqui em Campos do Jordão, 2014. E aí foi a primeira vez que eu fui no evento e fiquei encantada, porque assim, aquela sensação de conhecer pessoas que você lia a respeito, né? Que você viu o et al. Lá, os colaboradores, e eles estavam ali. E perceber um clima muito diferente de outras conferências que eu já tinha ido. Então, eu sei Uhum, que Bruno mencionou, estou falando deles porque, né, é um casal muito massa, assim, e que falou há pouco com vocês, e eu sei que tem contribuído muito na área, mas eu fui, então, com a Leane e com colegas também do meu doutorado, e ali, né, parte da equipe local tinha o Paulo e Manuela, que também foram meus co-supervisores, então foi a minha primeira experiência e, de fato, eu fiquei encantada e meio que entrou no meu calendário. Eu gostaria muito de participar de todos os fóruns possíveis, né, mesmo que eu tenha que escolher não participar de outros e planejar a minha participação, porque legal. como, né, na época doutoranda e mesmo depois, a gente não tem fomento como outros têm até, né, dentro dessa pauta aí. A gente tem que se preparar e organizar para tentar participar desse tipo de evento, que é um evento que, Uhum, né, exige aí um preparo nesse sentido. Então, eu já fui em algumas oportunidades, né, durante o meu doutorado e depois. O último que eu tinha ido presencial foi 2019, 2021, se não me engano, foi o virtual por causa da uhum, pandemia, e aí esse foi então o esperado, né, a volta do presencial, e foi muito legal. Então foi a primeira vez, né, que eu pude também ir junto com uma, agora já egressa, né, ex-aluna de mestrado, então tá com ela lá foi uma experiência também muito legal, e, e poder experimentar a temática, né, de complexidade, estar num lugar diferente, ver muitos pesquisadores brasileiros, foi muito legal. A gente trouxe trabalhos aqui da Federal do Ceará, do nosso legal. grupo, né, de pesquisa e extensão, que se chama Movimento. Então, Uhum, temos alunos de graduação e de mestrado, colaboradores, tenho e a parceria de uma professora, que é a Ana, e aí a gente pôde trazer trabalhos nesse sentido e também trabalhos de outras colaborações que eu venho desenvolvendo, eu trouxe para o evento,
E uma Uhum. das contribuições também que eu pude participar, graças à iniciativa de um pesquisador que tem sido referência para países em desenvolvimento, né, na área da dor e da fisioterapia, que é o Saurabh, que é de Nepal. Uhum. Eu, então, apresentei um workshop voltado para dor lombar no contexto de países de baixa e média renda. Legal, legal. E o Saurabh é um cara muito querido, né, ele acabou virando um amigo de congressos aí, a gente já se viu umas 2, 3 vezes, e ele é sempre muito atencioso, né. Então a gente foi muito Muito. feliz até porque ele cresceu muito durante toda a trajetória dele, de uma forma que a gente também ficou muito impressionado. Toda vez que eu vi, eu falei: "Nossa, ele tem pesquisa com todo mundo, né". Então ele é É, um cara que você vê no congresso, ele tá lá quietinho na dele, mas do nada tem 50 publicações com os melhores, maiores, né. E é, aí Você isso é tinha uma não, é, questão entrevista muito dele até importante. de Boston. Sim. A gente gravou na IASP de Boston várias sério? entrevistas e a gente Uhum. entrevistou ele. Outro dia eu achei aqui uma entrevista com ele, assim. Ah, que legal, que massa. Ele é muito generoso, assim, a gente não, eu não nem me lembro especificamente o porquê, mas assim, ele tinha publicado algo sobre educação em dor, e a realidade do Nepal. E a gente tem esse projeto aqui de extensão, então, para quem não conhece, é um projeto dentro da Universidade Federal do Ceará. A gente tem vários projetos que assistem a comunidade, tem esse fundamento, né, em extensão, em assistência, em pesquisa e ensino. E aí, dentro do que a gente faz, que é, em especial, falar, né, tratar de pessoas com dor crônica, musculoesquelética na atenção primária, e aí um dos projetos que eu liderei aqui no mestrado falava sobre isso. Eu escrevi para ele, perguntei se ele poderia vir virtualmente, lógico, né, falar com a gente. Ele foi muito generoso e veio conversar com a gente, né, e aí a gente fez uma ponte ainda mais próxima, e realmente ele é uma pessoa que faz colaborações assim, né, e que é generoso em compartilhar Sim. conhecimento e mover isso não só para a realidade dele, mas para outras também, né. Então foi assim que eu conheci, e já esqueci porque a gente estava falando dele, mas ele é um cara muito massa. Sempre E vale aí falar do aqui Saurabh. mas enfim, é isso, mas é nesse contexto dessa conversa, é que a gente, já vem conversando há um tempo, e também eu tenho colaborado de algumas coisas nessa vertente de falar mais, né, não só Uhum. falar, mas ter iniciativas, mais palpáveis, e planejar mais como que a gente pode lidar com a dor lombar, para além do que já existe, considerando países como a nossa realidade daqui, né. Legal. Eu acho que essa parte é importante, Fabi, como a pauta, querendo ou não, hoje é pesquisa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como que você desenvolveu e como que tá essas questões de conexões com outros países, outros pesquisadores, né? Porque acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo que não se faz nada sozinho, ainda mais especialmente numa dimensão que está acontecendo alguns movimentos, né? Então, é muito bacana quando a gente vê vários nomes se juntando, porque a gente sabe que vem alguma coisa boa, assim, que a gente sabe que é uma iniciativa muito mais genuína, né? E a gente sabe que estão ganhando cada vez mais espaço, né? Do mesmo jeito que o Fê escreveu com a Romy Parker, com o Saurabh, sobre a questão da questão cultural, né? É um paper super interessante que vou deixar até no link aqui, que eu acho que ele guia um pouco do que a gente vai conversar hoje, que é a questão de extrapolar dados, mas vindo da tua parte, fala um pouquinho dentro desse seu paralelo da carreira, como que você foi se conectando com outros pesquisadores e fazendo essas parcerias que são, com certeza, extremamente essenciais, né? Assim, eu acho que, eh, essa coisa de conexão foi sempre algo que eu gostei muito. Então, mesmo na graduação, antes da pesquisa, por causa da UFMG, Sérgio, Paulo, eu conheci também o David Magee, e Uhum. ali eu comecei a fazer algumas traduções com ele, sabe, tive a oportunidade de conhecer também algumas coisas, né, dentro da realidade dele, um professor, né, de referência muito forte dentro da área da musculoesquelética, e também na área da minha pesquisa de graduação, ter a oportunidade de conhecer o Paulo, Leane, Manuela. Eu acho que eu fui meio que sendo gerada nessa ideia de não dá para caminhar sozinho. Então, assim, para Uhum. mim pesquisa, não faz sentido, assim, cada um só no seu. Eu sei que tem competição, que, né, que existe isso, mas a pesquisa colaborativa faz muito mais sentido. Então,
para o meu crescimento, eu ainda acho que eu tenho muito assim a crescer e a aprender. Tem feito muito sentido trabalhar e aprender com outras pessoas, né? Então, quando eu fiz o meu mestrado, eu tinha a Cris, que era minha dupla, então eu aprendi muito com ela e ela contribuiu com o meu. E aí no doutorado, por eu ter saído. Então, quem estiver ouvindo e pensar em mobilidade acadêmica, eu acho que vale a pena sim e explorar outros lugares, porque isso te faz abrir caixas que antes você não imaginou que poderiam ser abertas, né? Então, poder experimentar, ver a sua pergunta, os seus projetos de uma maneira diferente, poder ter insights de outras pessoas e também contribuir com outras pessoas, isso faz muito sentido. E, em especial, eu tenho visto que a gente produzir conhecimento e disseminar conhecimento também em uma rede colaborativa, você consegue alcançar de uma maneira mais rápida, você consegue ter perguntas que, às vezes, se eu quiser responder uma pergunta e o Rafael e você, cada um quiser responder a mesma pergunta, cada um no seu canto, a Uhum. resposta vai ser muito menor, né? Mas se a gente conseguir conceber ou desenvolver a pergunta juntos e ver como que cada um pode contribuir dentro do seu contexto, a gente vai ter provavelmente respostas, sejam elas positivas ou negativas, mas que vão ter um impacto maior, né? E até mesmo a maneira de analisar dados e etc. Então, eu tenho visto por causa dessa minha formação, né, eu tenho tido esse entendimento de que fazer junto, e não é só fazer, vamos lá, é realmente discutir junto, sabe, desenvolver as ideias juntos e depois implementá-las, e até mesmo aprender, ouvir o outro na sua expertise, tem feito mais sentido dentro né, da minha área, e eu acho que cada vez mais agora as pessoas vão desenvolver iniciativas para isso, assim, Uhum. porque as pesquisas em geral, por exemplo, em doenças não transmissíveis e crônicas, que vão crescendo cada vez mais dentro da nossa realidade, elas vão gerar gastos e já têm gerado gastos muito grandes né, em saúde, seja Uhum. público ou seja privado. E aí a gente precisa de soluções em larga escala. Uhum. Entendimento de mecanismos, e eu fazer, como eu falei, cada um 50 pessoas, ou cada um estudo muito local, talvez isso não reverbere como poderia ser com uma transparência de dados, com colaboração, e você aprender com pessoas mais experts do que você, e ao Uhum. mesmo tempo também trazer a novidade de que uma pessoa que está no início da carreira tem uma visão que talvez alguém que está há muito tempo ainda não tenha parado para pensar. Então, eu acho que são vantagens muito legais e que eu tenho tido muita vontade, e é uma das motivações, como eu falei, de continuar querendo ir para o fórum, né? De Legal. poder estar ali e ir abrindo nichos para fazer essas conexões, né? Perfeito. E a gente não pode deixar de citar nessas iniciativas, né, projetos como de extensão, como o Cooperador, que você também participa, né, com o Renato Soares. Então, é onde tem Josi, Lino, né, muita gente aqui da casa que está junto nessa combinação de experiências de extensão, né, cada um em seu estado, que tem realidades totalmente diferentes, e eu acho que nessa hora começa a realmente tentar ir na mesma direção de resolucionar o mesmo problema, né? Então, eu acho que as dores são muito semelhantes, né? O aluno muitas vezes não sabe que essa dor existe, né? Acho que nessa realidade como um todo, ele está lá no meio tentando se graduar, fazendo seu projeto. Então, quando ele acha que você começa a ter contato, né? Como a gente viu na Brafito, você conversando com o Renato, as alunas estavam lá, e todo mundo entendendo que muita dor está em comum. Acho que isso fica uma coisa mais coletiva e isso abraçado junto é muito mais fácil, né, Fabi? Então, acho que é um pouco disso. Então, se você quiser até entrar no tema específico, né, do que você trouxe levou de experiência na real lá pro workshop, né, e depois trouxe de volta, acho que a gente pode ir para essa pauta também. Beleza. Antes, eu só tenho que fazer um parênteses, porque Uhum. agora pensando nesses dias, porque, se não me engano, o Renato fez um podcast, foi entrevistado, Uhum. um podcast de vocês pelo Luiz, não foi? Há um tempo, falando de projeto de extensão. Corrijam Alguns. aí. O Renato está em vários Já o lugares Com Renato aqui. parece. certeza é. Renato é Mas da enfim, casa. o Renato é da casa, mas assim, eu acho que foi, depois senão a gente corta, tá, gente? Mas eu sei que um dos podcasts que ele falou, e aí ele estava falando sobre extensão, e a gente está com esse projeto de extensão já desde 2013 para 2014, falei, cara, é isso que eu quero
aprender, é isso que a gente Uhum. precisa andar junto também como extensão. Então, o próprio movimento do cooperador foi nesse sentido, todo mundo tem agendas, né, com um monte de coisa, de demandas da universidade, mas nesse sentido de, poxa, a gente tem um alvo em comum, e Sim. será que a gente não consegue, então, desenvolver algo em que a gente possa caminhar junto e desenvolver produtos de qualidade que vão ensinar os alunos de graduação, que vão nos provocar também e chegar até a comunidade considerando diferentes contextos, porque a gente tem gente, né, norte, nordeste, sudeste. Então, a ideia da gente poder caminhar juntos também, extensão, reforça ainda mais esse desejo de poder andar junto, né, e poder fazer redes colaborativas e não só em pesquisa também. Legal, E legal. aí, nesse sentido, só porque eu lembrei do podcast, mas então os podcasts são muito uma maneira muito legal de disseminar e provocar mudanças também. Mas aí, nesse sentido, esse workshop, né, na verdade, ele foi pré-congresso. Eu não lembro, no de 2019, assim, de maneira específica dessa pauta, mas pode ser só por questões de memória. Mas em 2021, eu já eu lembro já dessa pauta específica de que existiria um componente para pessoas de países de baixa e média renda. Então, por exemplo, desconto ou isenção, né? E era um evento que era muito mais viável nesse sentido, porque era online. Então, Uhum. assim, as chances da pessoa poder participar, e além de participar, também a gente teve pessoas que palestraram nesse sentido, que eram de realidades que não só os países desenvolvidos nessa iniciativa de 2021. Eu realmente não me lembro dos outros, mas pode ser só viés de memória. Mas nesse evento em especial, existiu também essa iniciativa, como eu tenho visto que outros eventos têm feito, para pessoas que são pesquisadores de início de carreira, né, estudantes de mestrado e doutorado, que querem ir a eventos acadêmicos e que normalmente são muito dispendiosos, de existir uma possibilidade de aplicar para bolsas, né? Até a IASP, né, tem isso regularmente nos Uhum. eventos. Então, assim, o fórum também teve essa iniciativa, mais uma vez esse ano mesmo sendo presencial. Se você era de país de baixa renda, você poderia concorrer até uma verba para além da isenção, e média renda a isenção da inscrição. Mas, para além disso, teve também, houve pautas específicas dentro do Congresso voltadas para a realidade de países em desenvolvimento, ou seja, não era Uhum. só a oportunidade de ir ao evento e ver o que estava acontecendo, mas de fato trazer essa pauta para a realidade de todos os que participavam do evento, né? E aí, dentro desse contexto, eu tive, né, o privilégio de, por iniciativa até, né, como eu falei do Saurabh, a gente fez esse planejamento, que vou até aqui colocar aqui as notas, né, mas assim, esse planejamento desse workshop, e eu apresentei o workshop no dia do pré-congresso, então não foi no evento principal, e aí a gente fez assim, né, na verdade, assim, a gente organizou para que pudesse ser nesse dia em que já haveriam pesquisadores, Uhum. e era um evento aberto, e quando a gente discutiu isso um pouco antes do evento acontecer em si, a gente falou que seria interessante mostrar que o workshop era sobre países de baixa e média renda, mas não eram só para pessoas de baixa e média renda, né, desses países. Porque senão seria muito cômodo chegar e falar isso apenas com as pessoas que já vivem a realidade, mas existem barreiras para além da nossa realidade que a gente só conseguiria acordar a comunidade acadêmica se houvesse pessoas fora do cenário de baixa e média renda, né? Então, a gente divulgou o workshop antes para as pessoas que eram, né, desses países, como a gente aqui do Brasil, que é considerado média renda, mas também para pessoas que eram de países de renda, né, de países desenvolvidos, de alta renda. E aí a gente, na verdade, assim, era um workshop de 2 horas e bem interativo mesmo. Então, eu iniciei a pauta, né, me apresentando e depois passando a pauta para as pessoas ali se apresentarem. E quando a gente foi discutindo o outline dessa ideia,
E aí eu pensando, né, na estrutura dos slides, eu falei, se a gente só falar, todo mundo já sabe, é porque país de baixa e média renda é diferente. Eu já escrevi artigo em que eu colocava uma justificativa assim, e não era Uhum, suficiente para as pessoas. E aí, até recentemente, um dos nossos trabalhos, a gente já tinha recebido, isso é legal, mas já publicaram na Austrália, então o de vocês, por que vocês não publicam numa brasileira, né? uhum, E aí eu falei, não, vamos tentar trazer uma proposta em que na minha introdução a gente já consiga mostrar que contexto importa, sabe? uhum, Que, como acho que até você tinha falado comigo da tese de doutorado da Karime, né? uhum, Que traz, ela tem alguns papers nessa pegada que são sensacionais, falando do contexto do biopsico e o social que fica ali adormecido, né? sim, Então eu comecei o outline da palestra, do workshop, na verdade, falando de onde que eu vinha, né? Assim, onde eu moro, por exemplo, Fortaleza, mais de quase 3 milhões de pessoas, a pessoal, a maioria jovem, né? E a gente está numa das cidades que são mais top, né, no ranking, assim, no Nordeste do Brasil, e mesmo em relação ao Brasil. Então, aqui é incrível, a minha universidade é muito legal, a gente tem diversos programas, mas, ao mesmo tempo, quando a gente compara IDH de Austrália ou de Holanda e Fortaleza, assim, os níveis são discrepantes. Quando a uhum, gente compara número de mortes de prematuros e crianças, né, comparado na taxa de quando eles, né, de sobrevivência, elas também são muito discrepantes, que eu fui fazer uma busca e falei, não, não é possível que é tão diferente assim. Então, essas disparidades são muito gritantes, e aí eu quis mostrar, olha, eu sou daqui, mas eu também tenho essas disparidades, e eu sei que vocês carregam isso consigo também, e mesmo aqui no Brasil, tendo tantos representantes do Brasil, ali a gente tinha São Paulo, né, tinha Rio e outros lugares, Minas, era tudo, é diferente, a gente sabe, né? Brasil é uma proporção continental. uhum, Então, como que as coisas também trazem um contexto social muito diferente e rico, e que provavelmente não tem sido retratados nas pesquisas, e que sim, provavelmente também aumentam a dificuldade da gente implementar a pesquisa que é feita fora aqui ou em outros locais. Então, na verdade, a introdução do workshop foi nessa base de trazer que contexto importa, e não só o contexto importa, mas que a gente tem a maioria dos casos, na verdade, antes dos casos, a maioria da população vive em países de baixa e média renda, então mais de uhum, 80% das pessoas vivem em países assim, mas a maioria da pesquisa não é produzida por esses países, ou nem uhum, para esses países. Então a exato, gente tem um desafio nesse sentido, né? Eu acho que o tom do workshop nós temos uma questão a ser colocada. O tom do editorial na JOSPT, né, de 22, se não me engano, foi assim, e o tom uhum, do workshop a gente trouxe para essa também, essa temática. Nós temos um desafio que não é basta só falar, país baixa renda ou média, mas olha, a gente está concentrando a população, a gente está concentrando os casos, e mesmo uhum, concentrando os casos, a gente ainda tem dados muito vazios, assim, em relação a saber prevalência, em relação, né, quando eu digo prevalência, assim, os casos de dor, como que eles estão no Brasil, os casos de dor nas diferentes faixas etárias, criança, adulto, idosos, o prognóstico, essas pessoas têm se recuperado, o acesso, como é que tem sido o acesso? E eu falo uhum, Brasil, mas eu sei que isso né, acontece em outras realidades de países assim. A variabilidade de caminhos de tratamento também. Então, será que o que a gente tem de dados é suficiente para essa realidade de consumidores, de pesquisadores? E aí foi algo que pautou, eu acho, que essa discussão toda do workshop, assim, em linhas gerais, se eu pudesse, né, trazer isso para vocês, mas a gente pode falar mais sobre ele também, mas eu queria dar esse contexto, assim, para as pessoas até entenderem, né, por que que a gente está discutindo isso, que não é só, que dó, esse país é assim, ou a gente tem mais ou menos dinheiro, mas na verdade é a realidade que importa dentro de um modelo de cuidado uhum. para a dor, né? Perfeito. Eu acho isso extremamente importante, Fabi, porque ele é um contexto que ele também precisa de uma base, vamos pensar assim, né? Então, o Brasil, acho que ele amadureceu muito nos últimos anos, né? A gente sempre acaba falando do Léo Costa nisso, sobre o que que é prática baseada em evidência, né?
E aí, quando a gente começa a trazer uma prática baseada em evidência, a gente está melhorando o nosso consumo de artigos, né, e produzindo um artigo de qualidade realmente extremamente importante, a gente começa realmente a chegar em pontos cada vez mais específicos, como você falou. Porque isso num país que não se consumisse ciência também não ia dar em nada, né? Então, assim, a gente tem que consumir e saber como que a gente implementa. Então, aí entra na segunda fase, que eu acho que a gente estaria mais chamar agora, né? Que é como que eu pego aquela evidência e trago para a minha realidade, né? Então, quão pragmático é aquilo, né? Eu leio um start back lá do Reino Unido, que foi o que a Lucila fez com a Flavinha, né? E trazer todo aquele modelo de implementação para o Brasil. E aí, no final das contas, até hoje, a Lucila não fez o ensaio clínico, né? Porque no final era tanta coisa que não estava indo na mesma direção, então vale investir no ensaio clínico. Então, entender que todas essas diferenças de resposta por cultura, né, acaba sendo uma das grandes questões. Diversos colegas e amigos, né, a gente sempre conversa, o Rafa fez, também trabalhou na USP, eu na Santa Casa, você está aí no Ceará, então, assim, todos os SUS são iguais, né? Esse paciente do SUS que está com você, né, é diferente do nosso, então a gente não sabe responder. Todo mundo acha que é uma população extremamente diferente, com várias particularidades, mas quais, né? São sempre histórias muito sofridas, pessoas sem condições, né? E por mais que o Brasil esteja, acho que numa situação de não de maior pobreza, mas no meio do caminho, a questão do investimento para a pesquisa é nulo, né? Tava conversando com esse Catone no final de semana, ele falando, né, que o Brasil, a UFRN tinha 18 mil para pesquisa, né, no ano, e ele apresentando isso nos Estados Unidos, né? Então, quando você converte isso em dólar, né, 18 mil reais em dólar, ele mostrou e falou, o que a gente fez para fazer esse ensaio clínico da ventosa, né? Então, assim, e não é 18 mil só para o estudo da ventosa, tá, gente? É para a faculdade inteira. Então, é É uma geral. questão. Exato, exato. Então, acho que tem questões que é como que o país olha para a pesquisa, né? Então, acho que um desses chamados que você falou que é muito importante é o país olhar para a pesquisa e quem consome o fisioterapeuta não importa. Então, por isso que a conversa é sobre pesquisa, mas ele tem que atingir todas as camadas, né? Então, acho que no geral se isso não acontecer, de pouco importou também a nossa discussão, né? Então, acho que por isso que é legal Uhum. estar num espaço que tem uma predominância, às vezes, de clínicos escutando, mas que eles escutem isso com uma maturidade relevante, né, Fabi? Eu acho que assim, a ideia do workshop na verdade de todo esse movimento, e até assim, o que a gente fez no workshop foi cada participante ele se apresentou e falou de expectativa, então foi Uhum, muito legal poder escutar as expectativas para o workshop e para iniciativas dessa natureza. E e quando a gente dividiu em pequenos grupos para que cada um pudesse trazer a sua experiência em relação ao cuidado de dor lombar, sua experiência em pesquisa e quais seriam as prioridades de pesquisa. E a gente trouxe, ainda mais falando sobre essas brechas de informações que ainda faltam, né, sobre pesquisa em países com essa realidade, então houve demandas nesse sentido do que seriam prioridades de pesquisa. Então, se falou muito sobre essa questão de prevalência, como você falou, acho que né, desse trabalho do Felipe Reis, do Sarah Abdaromi, também de desenvolvimento de estratégias culturalmente sensíveis, né, para dentro da área da dor. Mas uma das questões que foi colocada também envolve a colaboração. E a colaboração, inclusive, entre países para você conseguir desenvolver agendas de pesquisa sustentáveis, né, uhum, porque custa, e colaborações que envolvem também países de alta renda, né, para que você consiga ter suporte nesse processo ao longo, né, do processo de desenvolvimento de pesquisa e também de gestores, né? Como que a gente vai fazer esse movimento funcionar, integrando comunidade acadêmica de países de baixa, média renda e alta, gestores locais, porque a implementação que vai importar é de fato ali no local, né, uhum.
do seu contexto e também de financiamento, né? Quando a gente vai comparar, como você está dizendo aí dos Catone, ou o que a gente faz, a verba que a gente recebe de pesquisa é muito pequena, nem compara, né, com o que eles disputam aí de milhões. Muitas vezes as verbas que a gente tem é um pouquinho para cada, e aí o que eu vou fazer com essa verba? Quando recebe? E muitas pesquisas são voluntárias, mesmo no sentido, né, de vamos lá, os alunos de mestrado, doutorado, os nossos ICs, e eu sei que isso é realidade geral, assim, né? Então, é como trazer desenvolver uma rede de pesquisa sustentável, porque no final das contas você quer trazer, e tem uma pauta, né, que a gente tem discutido muito nos programas de pós, é como que o que a gente tem gerado tem produzido diferença, seja para o clínico, para a inovação educacional, tecnológica, científica, né, então assim, social. Então a gente tem que desenvolver produtos que vão repercutir no público aqui do que a gente está, né, que é a nossa comunidade que a gente tem aqui de frente. Então, como desenvolvermos essas pautas, né, assim, e ao mesmo tempo também foi legal porque a Romy falou sobre isso, como a gente desenvolve uma pauta de pesquisa que pode ser colaborativa e que pode trazer até mesmo discussões que são resultados ou propostas que são sustentáveis e que países de alta renda não estavam pensando também sobre, né? A gente tem iniciativas muito legais em nível de SUS, ou mesmo outros nichos, e que até às vezes por causa de custos, né, e de realidades que poderiam ser testadas em modelos que não precisariam gastar tanto em saúde musculoesquelética. Então, como pensar também nessa parceria inversa para que as comunidades de baixa, média e alta renda sejam beneficiadas, né? E quando eu falo comunidade, é pensando nessa palavra eu e você, que a gente está falando de colaboração, mas assim, eu e vocês, por exemplo, mas também eu e um fisioterapeuta que está do meu lado, o meu paciente ou o paciente dele, que no final das contas é quem vai junto com, né, com o fisioterapeuta decidir rumos da sua intervenção fundamentada em evidência, como você aí bem citou, né, os nossos muito estimados Léo e Lucila. Mas eu acho que essa iniciativa para que a gente consiga pensar em como o que a gente produz pode provocar mudanças em nível nacional, em nível mundial e local, e no indivíduo que tem sofrido daquilo que a gente tem passado, ou prevenir que ele tenha esses agravos, né? Uhum. Então, eu entendo que essa agenda, como eu falei, ela é muito mais do que apenas uma discussão de workshop, né? Mas ela pode dar pauta para que a gente entenda e desenvolva soluções sustentáveis, centradas no indivíduo, no consumidor, no paciente, né, em quem for, mas que possa ter essa troca de fato entre pessoas de diferentes nichos e pessoas de diferentes rendas, para que a gente consiga dar o peso devido aos nossos projetos, não desperdice dinheiro naquilo que não precisa, mas ao mesmo tempo some forças, porque fazer pesquisa dentro da nossa realidade realmente é desafiador, né? Uhum. É legal, né, nesse papo do porquê talvez a gente tem que realmente fomentar essa causa, e não só a gente, né, porque óbvio, nós somos os interessados aqui, né, como um país aí talvez de média renda, mas acho que a Covid mostrou um pouco de como, se não tiver todo mundo na mesma página, os países de alta renda também podem ser prejudicados. Uhum. Então, isso ficou muito claro, né? A gente não ter, por exemplo, ou a África ou qualquer, né, país específico, ou continente mais de baixa renda, não ter condições de desenvolver vacina, de implantar em escala vacinação e estratégias de cuidado sanitários, como isso pode perpetuar, na verdade, o desenvolvimento de novas cepas, né? A gente está falando de um caso, mas eu acho que é interessante porque para quem escuta a gente que é clínico, né? Poxa, é o que o Foucault falou. A gente está hoje buscando a melhor evidência disponível, mas já começa que essa evidência disponível é feita em uma população que culturalmente não é a mesma que a nossa. A gente gosta sempre de trazer essa ideia, né? Pega qualquer trial da Europa, onde os pacientes vão lá só para pegar um plano de exercício para casa, né? O tratamento é todo feito assíncrono, praticamente, e compara com isso aqui no Brasil, né? Tenta trazer para cá isso. A gente sabe que culturalmente é muito difícil de implementar.
Então, acho que vai além, fomentar essa pauta vai muito além de a gente olhar só, né, para, por exemplo, algo que beneficia a gente. Porque, como você falou, né, a gente pode talvez ser ali um berço de inovação ou trazer, tentando resolver problemas nossos, acabando resolvendo problemas que também são de país de alta renda, mas a gente vai começar a enfrentar problemas que são globais, né? Estamos enfrentando vários problemas globais. E realmente, se a gente não conseguir achar soluções aplicáveis e implementáveis para países de baixa e média renda, talvez a gente não encontre essas soluções, a gente não consiga resolver esses problemas globais, né? Acho que a gente vive uma época, problemas globais envolvem ou necessitam de colaborações globais para serem resolvidos, né? Eu acho que é isso. Então, assim, se, como a gente estava falando, para além de pensar dos desafios em conduzir pesquisa em países como o nosso, e eu acho que realmente é muito desafiador, né? A gente está aqui hoje mesmo, estava lá, e aí, quem que vai ganhar isso aqui para poder ir num evento, sabe? Assim, né? É difícil mesmo, mas ao mesmo tempo a gente tem. é, é, como eu falei de pensar fora da caixa, a gente tem soluções promissoras ou mesmo sustentáveis que a gente já desenvolve e que podem beneficiar países que estão em cenários diferentes, né? Então, se a gente fala muito quando a gente fala do modelo biopsicossocial de cuidado, em que a parte social não é só pensar em renda ou escolaridade, mas é a gente pensar em todo o contexto. Então, entender contexto para poder desenvolver pesquisa e implementar as pesquisas é importante. E aí, nessa proposta, pensar em contexto, em pesquisa de maneira colaborativa é muito mais adequado né, no meu entendimento e em longo prazo. Porque, por exemplo, as pessoas estão envelhecendo, e isso é global. E já tem muitos países que estão lá lutando com a aposentadoria que não, né, as pessoas estão vivendo, países lá europeus, e não é sustentável mais esse modelo de cuidado. Ou mesmo a gente fala muitas vezes, mas o SUS, a gente tem modelos de cuidado aqui que não existem em outras realidades de países de alta renda e que podem ser bem-sucedidas, porque muitas vezes eles têm uma rede que é muito dispendiosa para pessoas que não são daquela minoria ali que pode ser beneficiada. Então, a rede de cuidado, que às vezes a gente falando aqui de saúde musculoesquelética, mas a gente tem uma rede de cuidado em diabetes que já está mais bem implementada. Então, será que a gente não consegue pensar num modelo assim? A gente tem esse tipo de iniciativa, né? Mas além de iniciativas agora, eu acho que a ideia, a hora, é propor agendas, né, de colaboração, que inclusive incluam pacientes na jogada, né? Uhum. Incluam pacientes porque eles têm que ser ouvidos e porque as demandas vêm deles, né? Então, assim, como que a gente pode fazer essa rede de mútuo suporte e que, entendendo a complexidade do cuidado da dor, não é uma simples equação que vai resolver, mas trazer esses diferentes atores pode mudar desfecho ou pode mudar o olhar para esse cuidado em dor, porque mesmo as pesquisas que no fórum foram mostradas, muitas delas a gente vê que tal coisa não funciona para dor, tal coisa não funciona. Então, assim, opa, tem algo também que, como diria o mineiro, a gente está agarrado em algumas coisas e que a gente pode contribuir, né? Quem sabe, então, fazer uma nova proposta de colaboração, uma agenda que envolva esses diferentes cenários e atores, pode também mudar esse olhar de como lidar com a complexidade na área da dor, né? Perfeito. Lembrando que a gente tem pesquisa, né, Objetivos de Desenvolvimento Sociais aí, sustentáveis da OMS, né, que estão pleiteando. ESG não é só uma moda corporativa, né? Acho Isso. Uhum. que ESG é uma realidade que veio para ficar e, e eu acho que boa parte desses objetivos acabam impactando justamente no que a gente está falando aqui, né? No fomento à pesquisa, implementação em países que vão poder auxiliar com a erradicação de pobreza, né? Enfim, melhor alimentar, trabalho digno, tem vários que vão acabar impactando ou são mais prevalentes em países de baixa e média renda, né? Então, eu acho que a gente vai, talvez, ver mais disso acontecendo, até desse tipo de cooperação, porque começou a virar uma pauta global, né? Olhar para isso. Bom, e eu acho que é interessante, né, quando a gente falou da ausência de alguns estudos bem básicos que a gente pode falar, né, a gente sempre usa o Global Burden de referência, mas a gente não tem dados do Brasil de uma forma que a gente fala assim, nossa, é realmente
assim que acontece no Brasil, né? Eu e o Rafa, a gente discute direto sobre isso, a gente sabe que tem gente tentando fazer pesquisa com isso, mas a precisão dos nossos dados são péssimos, né? Então, eu acho que a gente não tem nem a base do problema, né? Então, a gente talvez esteja nesse passo além da base, né? Para falar assim, bom, a gente está aqui. A gente não tem nem nosso GPS regulado para falar onde está o problema muitas vezes, né? E aí eu queria, acho que, sei lá, né, Fabi, de uma forma, vou chamar de prática, que seria um step by step para essas coisas acontecerem, né? Como será que seria esse espaço? O que que vocês discutiram lá sobre, chamar de soluções, né? Além de toda essas pautas que a gente conversou. Então, para quem estiver escutando a gente, né, como que você acha que as pessoas em diferentes esferas conseguem auxiliar, olhar, ficar atento? Então, uma coisa, vou chamar de prática aqui, né? Eu acho que, e eu acho que quem estiver ouvindo a gente, primeiro precisa entender que a gente anda junto, né? Então, tem um artigo que eu li há um bom tempo atrás, e lá na própria UFMG, que falava de como a gente pode construir pontes entre a academia e a prática, e a clínica, né? E a pessoa que não está na universidade, como que a gente pode extrapolar os muros da universidade, porque se de fato a gente não caminhar junto, vai sempre existir uma barreira para implementar algo e isso de fato funcionar. Porque se funciona na academia e não funciona no dia a dia, opa, Uhum, está funcionando, né? Então uhum, a gente precisa de pesquisas nas diferentes esferas, mas eu entendo que né, no frigir dos ovos, no final das contas, quem está lá na ponta precisa ver se é aplicável, né, experimentar na sua realidade. Então, estou falando isso porque às vezes a pessoa, né, uma pessoa pode escutar e falar, nossa, mas isso é tão distante. E eu queria mostrar que não. A gente quer muito andar junto com o profissional que está escutando a gente, com o paciente que está escutando a gente. Até no consórcio, uma das iniciativas envolveu pessoas com experiência de dor lombar. Então, assim, no próprio fórum, né, um dos prêmios lá que a Mari e a Tchê receberam era de uma pessoa representante de paciente. Então, assim, a ideia de que a gente precisa andar juntos da academia, né, como pacientes, clínicos e gestores, né, e para a gente conseguir provocar essa agenda e movê-la, assim, né? Existe um desafio, a meu ver, que a o quanto a gente tem tido de visibilidade de saúde musculoesquelética nas agendas de Ministério de Saúde, de outros, assim, mesmo educação, pensando nas crianças, em adolescentes, né? Então, às vezes, a gente, com essa transição de doenças infecto-contagiosas para crônico-degenerativas, a gente tem pautas de muitas que têm, de fato, trazido muitos prejuízos para o brasileiro, mas se você vir que aquelas que contribuem mais para a incapacidade, está lá, dor lombar, dor cervical, tem migrânia, né, cefaleia e tem outras coisas, depressão. Então, o que a gente está fazendo em termos de dar visibilidade para essa pauta? Eu acho que é uma pergunta que a gente tem que fazer e chegar mais perto desses gestores, né, e ter mais pessoas infiltradas ali, né? Então, ser o físio ou outro profissional de saúde que está nesses locais é importante. Como a gente pode chamá-los para dialogar, eu acho que é um passo que é fundamental, porque uhum. você bem disse, a gente precisa pensar em estratégias que vão falar melhor sobre a prevalência dessas condições nesses países, porque a maioria das vezes parece até que a gente tem menos casos, quando na verdade é porque a gente tem menos fonte de dados. Perfeito. Então, a gente precisa disso, né? Eu acho que é um primeiro passo em termos de pesquisa é a gente pensar nessa agenda que vai falar mais sobre o que está acontecendo em saúde musculoesquelética, quais são os custos envolvidos. A gente tem pesquisas, né? Por exemplo, de Brasília, né? No Carregaro, e tem pesquisas também, eu sei, de São Paulo, no CID, tem aqui. Então, assim, mas como que a gente pode fazer uma pauta maior, né, de colaboração para conseguir dar input ou informações para o sistema que fala que isso está incapacitando, Uhum. né? E em especial pensando que a gente vai ter muita gente envelhecendo, então isso vai trazer, né, problemas para pensando em INSS, aposentadoria. Então a gente precisa de dados porque a gente precisa tomar decisões baseadas em dados, no meu entendimento, né? Perfeito. Então, e aí nesse sentido
dar estudos dessa natureza e trazer colaboradores vai fazer com que isso também seja mais adequado ou a gente consiga lidar com isso melhor, né? Então, Uhum. como trazer visibilidade para a área, porque as outras áreas têm tido mais chance ou mais visibilidade, e ao mesmo tempo fazer grupos mais fortes e estratégicos para a gente conseguir chegar em editais e chamar a atenção também, não só de editais públicos, mas de parcerias públicas, parcerias privadas, para a gente conseguir se mover nesse sentido. Então, eu acho que isso é uma agenda que é possível de ser feita no Brasil e também exterior, né, em diferentes cenários, assim, né? Até para a gente poder também desenvolver, como você falou do Startback e dos desafios relacionados, mas ver que outras medidas, e para além dela, não só ela, né, mas que medidas a gente tem que fazem sentido para o nosso público, e para a gente também poder saber medir, saber testar efeito cada vez de uma maneira cada vez mais precisa, e usar instrumentos que sejam o mais eficientes possíveis, com o menor custo possível, para que esses instrumentos também sejam aplicados na realidade do clínico, na Uhum. realidade de um gestor de serviço, para que esse instrumento seja viável de ser alimentado, né, e Uhum. alimentar as informações para eu também saber tomar decisões. E isso é importante, mais uma vez, não é só para o nosso país, mas para todos, né? Então, assim, para tomar uma decisão se isso funciona ou não, se eu vou investir naquilo. Uhum. Então, além de desenvolver pesquisas nesse sentido de epidemiologia, no meu entendimento, é o uso de instrumentos culturalmente sensíveis e desenvolver pesquisas nessa natureza para que a gente tenha informações para nos ajudar a tomar decisões, né? E o clínico saber tomar essas decisões. É, eu acho que essas duas seriam, sabe, as minhas primeiras prioridades, assim. E é Uhum. lógico, mas aumentar essa rede. Eu acho que uma questão, né, que vocês falaram da Covid, mas uma questão que foi um balanço positivo, não sei se eu posso falar isso, mas assim, dentro da perspectiva de termos vivido uma pandemia, foi de fato a gente ter a chance de conversar com pessoas que antes a gente não conversava, então Uhum. ter essas conexões em rede em diferentes lugares e usar disso a nosso favor, né? Para que a gente consiga construir essas redes e discutir essas parcerias dentro do que a gente está falando. Eu acho Legal. que foram essas, se eu pudesse escolher, sabe, assim, o que seria, e até para entender essa realidade cultural, porque a gente está falando, por exemplo, de tecnologia, a gente desenvolveu um estudo aqui, e que eu sei de outros cenários que são assim, que às vezes tem uma tecnologia muito legal para um contexto que não funciona para o outro contexto. Vocês Uhum. mexem, por exemplo, com, né, educação à distância, telehealth, então como que funciona para os diferentes contextos culturais ou de idade, né, de escolaridade, renda. Então, a gente usar essas questões para fomentar etapas futuras de pesquisa e de educação e também de trabalho com os clínicos. Eu entendo que essa rede ela vai chegar nas diferentes esferas, né, ou diferentes níveis aí para de fato fazer diferença. Perfeito. Eu vou só exemplificar o que você falou, né? Acho que a questão de dados no Brasil, desde do mestrado, doutorado, não lembro exatamente do NEI, né? Que foi dados do INSS, a gente mexeu com esses dados também depois. Eu sei que a Lucila também mexeu. A gente tem um dado horrível no sentido de o nome que se tem lá é dorsalgia, né? Então, assim, se a gente for procurar o que que é dorsalgia, a gente não sabe nem classificar. Então, a gente tem um nome que já não é o mais atual, com um dado que a gente nem sabe descrever o que que aconteceu com aquele paciente. Então, a gente começa a ter vários detalhes que são totalmente, realmente uma lacuna, né? Quando eu estava durante o mestrado lá na Unicid, a gente tinha o Léo fez com uma das alunas o estudo de prevalência de dor lombar em São Paulo, né? A gente não tinha esse dado que é o básico, né? É o básico de qualquer epidemiologia, imagine no Brasil. E aí eu acho que o Brasil tem um grande potencial nesse sentido, né, que ao mesmo tempo que a gente não tem tanta condições, mas a gente faz uma produção científica de alta qualidade, a gente também ser esse espelho e referência para países da América Latina que estão ao nosso redor, né? Porque conseguir atrair esses olhares, e o Rafa, um tempo atrás, viu
a quantidade de faculdade que a gente tem, o cenário da fisioterapia do Brasil comparado a esses países latinos, estamos bem à frente em diversos quesitos, né? Então, acho que isso, ser um lugar de exemplo, faz o olhar ser direcionado de uma forma também diferente e extremamente relevante, né? Então, só para exemplificar um pouquinho do que você falou, que se a gente continuar aqui, a gente tem exemplo infinito, né? De gap, principalmente, né? Mas, Fabi, estamos chegando no momento final, tá? Mas só para a gente tentar finalizar, fique tranquilo, eu queria que você falasse palavras finais, convites, né? Ou olhares diferentes que as pessoas possam ter. Eu vou deixar esse artigo que ela falou no nosso link também, para vocês poderem dar uma olhada nesse artigo escrito pelo Saurab. Então, por favor, Fabi, faça as honras para finalizar o nosso papo. Você falou aí, até para eu finalizar, falou desse trabalho do Ney, né, que eu acho que eu e já várias pessoas já usamos um bom número de vezes, assim, então é muito legal ver trabalhos assim de diferentes grupos podendo nos dar, por mais que a gente fale de brecha, mas ao mesmo tempo nos encorajando a pesquisar mais na área, né? Então, Uhum, tenho aprendido muito com esses grupos, e eu acho que ah, se eu talvez começando assim de uma maneira pensando no clínico, né? Eu acho que é muito legal para o clínico também pensar em rede de colaboração. Então, assim, às vezes a gente forma e fica um pouco solitário o processo, né, de aprendizagem, de aplicabilidade clínica, de discussão de caso. Então, eu acho que a rede de colaboração ela pode vir assim, pode vir na academia, né? Eu agora, né, à frente desse programa, junto com, né, o corpo de professores aqui do PPG, né, do programa de pós-graduação, a gente tem visto como tem sido legal poder crescer junto com fisioterapeutas, profissionais de educação física, médicos e outros que entram no programa, não é só para a docência, mas também como isso tem refletido, né, em termos de carreira e de decisão na clínica. Então, a gente poder fazer eu acho que fazer essa caminhada em conjunto. Então, na verdade, eu deixo um convite, né, para o profissional de saúde estar perto da universidade, estar perto dos lugares de educação, porque eu acho que a proposta é essa, né, uhum, de formação, de desenvolvimento pessoal e de aprender com o que é relevante na clínica. E eu acho que, se tiver, né, pesquisador envolvido, eu acho que o convite vamos andar junto, de verdade, né? Então depois você bota aí os nossos contatos, mas eu acho que é isso mesmo. uhum, Então a gente esteve no Cobrafito, né? Que foi onde eu conheci vocês, e o Renato, né, foi tão generoso em falar da gente, né, da gente se contactar. Então, eu acho que a gente mexe com pesquisa, a gente mexe com educação, mas a gente é gente, então, para isso também, né, andar junto de pessoas que fazem a gente crescer ou que nos ajudam a expandir perguntas que a gente pode ter aqui, que muitas vezes são relevantes e a gente até acha que não, e aí disso podem sair projetos muito legais, e andar junto de gestores, como eu falei, de pessoas que ajudam a tomar decisões em saúde, né, do nosso sistema e de outros, assim. Um dos workshops que aconteceu, que não foi dentro dessa pauta, ele falava sobre, inclusive, dados, né, transferência de dados, criação de dados, de banco de dados em comum, open science. Então, assim, como que a gente também pode avançar nesse tipo de discussão para a gente criar perguntas relevantes, delinear estratégias relevantes para a gente conseguir fazer a colaboração e não esquecer do paciente, que é o nosso alvo, né? Então, eu uhum, estou aqui longe de vocês fisicamente, por exemplo, de vocês dois, mas ao mesmo tempo num clique, né? A gente consegue fazer muita coisa funcionar. Então, a uhum, nossa expectativa, e eu sei que é uma expectativa que vem dos programas, mas também da graduação, dos cursos, é que a gente consiga medir o que a gente está fazendo, os resultados do que a gente está fazendo para diminuir a incapacidade das pessoas que sentem dor, para melhorar né, a funcionalidade, como que a pessoa funciona dentro do seu contexto na área da saúde musculoesquelética. E não tem jeito de agir sozinhos, e eu nem tenho vontade disso. Então, eu acho que o convite é para a gente caminhar junto nesse sentido também, seja em projetos, seja em participações assim, vocês estando aqui, você que nos escuta, eu acho que é um privilégio saber que a gente não precisa andar sozinho e que nem precisa ser assim.
Muito bom, muito bom. Rafa, palavras finais? Eu acho que é um episódio, né, a gente normalmente é bem eclético nas temáticas, né, a gente fala o último foi de marca digital, que saiu hoje, então a gente é bem eclético, mas, no geral, a gente fala muito, né, de prática clínica, a gente fala muito de aplicação, ou seja, de como trazer esse conceito de implementação. Mas eu acho que essa temática é muito relevante porque, de novo, né, puxa, a gente pega os dados da Pedro e vê que o Brasil é um dos países que mais consome a Pedro. Então, a gente vê que a maturidade da prática baseada em evidência no Brasil, especificamente na fisioterapia, está aumentando exponencialmente. E eu acho que é importante entender que essa evidência, enquanto ela não for produzida aqui, talvez ela não se aplique tão bem à nossa realidade, né? Acho que essa realmente, longe de ser um tema do tipo, isso não me afeta, eu acho que é um tema que afeta em vários aspectos, né? Mesmo que mais diretamente do tipo, eu não vou ter a melhor evidência disponível para a minha realidade, para o contexto que os meus pacientes estão, até coisas mais abrangentes, como a gente discutiu aqui. Então, acho que é uma temática legal, assim, relevante, né? E eu acho que é um movimento, a cooperação é um movimento que está acontecendo em todos os setores, né? O Open Innovation é um movimento muito forte nas empresas. A gente mesmo, né, se apoia muito na inovação aberta para, né, as duas iniciativas que a gente está à frente aqui. Então, eu acho que os clínicos, né, também têm que talvez participar dessa cooperação de produção científica, né? E aqueles que têm interesse na pesquisa, obviamente, diretamente, mas eu acho que é um tema, de novo, que é relevante ali para todo mundo estar ciente, entender, né, e se inteirar. E Muito bom. até só te interrompendo, fazer Uhum. esse papel de que o Brasil e outros, né, a gente consome ciência e a gente produz ciência de muito boa qualidade, né? Então, como, na verdade, expandir essa rede para que a gente consiga trazer frutos cada vez mais concretos para a nossa população, né? Porque é o nosso objetivo aqui dessa conversa, seja, como eu falei, população, para onde a pessoa estiver atuando, né? Se são grupos lá no SUS, na atenção primária, secundária, terciária, se é iniciativa privada, se você trabalha com inovação e saúde, né, como que você consegue fazer essa colaboração funcionar. A gente está com um projeto, por exemplo, de pessoal da computação, e aí eu não sei se vocês têm essa sensação, que às vezes nossa, onde que eles estão indo? E ao mesmo tempo eles, e aí, onde vocês estão indo? E a gente crescer junto também com pessoas de outra área, isso é muito legal, essa flexibilidade e essa abertura para o novo, mas para produzir e não ser só apenas o passivo, tem feito muita diferença, eu acho, que na nossa formação. Com certeza. E eu acho que a principal também, uma coisa que tem acontecido, que é o movimento dos pesquisadores estarem saindo do Brasil, né? Então, acho que essa colaboração tem a ver até com melhorar o vínculo, melhorar a estrutura, melhorar para que fiquemos e fazemos para cá, né? Para nós Gente, e por não, nós, né? ajuda a gente. Porque o movimento ele está cada vez mais bruto, né? E a gente está com portas É, cada vez mais abertas. Eu acho que isso é uma grande questão. Quanto brasileiro está lá na Austrália, lá produzindo em altíssima qualidade, para lá, não necessariamente para cá. Eu vejo ainda muita gente, Giovanni, tentando fazer algumas pesquisas daqui e tudo mais, mas não estão aqui diretamente conseguindo coletar, né? Então acho que tem coisas que realmente tem uma mensagem mais forte aí, com certeza, certo? Fabi, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pelo papo, extremamente rico aqui. E é isso, pessoal. Não esqueçam de compartilhar. Acho que essa informação aí realmente precisa ser extremamente direcionada para todo mundo, clínico, pesquisador, paciente, todo mundo, que eu acho que isso vai realmente fazer uma grande diferença. Então, agradeço de novo, Fabi, Rafa também, e nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço a todo mundo. Valeu!